Ni hao, seus especialistas em geopolítica do MBL, tudo bem com vocês? E a China vai invadir Taiwan de acordo com Kim Kataguiri? Se for começar uma terceira guerra mundial, se a minha geração for viver uma terceira guerra mundial, essa guerra vai começar em Taiwan, tá? Eu já disse isso, assim, dezenas de vezes. Já fiz vários vídeos sobre isso. Vários? Assim, nós estamos num período... Aí você fala, pô, Kim, mas você já fala isso sobre tanto tempo? 2, 3, 4 anos, pelo menos? Sim, meus amigos. Tensões geopolíticas, né? A perspectiva histórica é mais do que a nossa vida do dia a dia mundana, do tempo que a gente acha que vai acontecer semana que vem, vai acontecer ano que vem. Não, nós estamos numa janela histórica de tensões globais em diferentes pontos, todas elas envolvendo os principais atores políticos do mundo, o que significa aqueles com os maiores exércitos, mais perigosos e mais armados, e as tensões só aumentam. E eu digo e repito para vocês, se a gente for viver uma terceira guerra mundial, lembre-se quando acontecer, quem foi que falou primeiro para vocês? Quem foi que falou primeiro para vocês? Quem foi? Deixa aí nos comentários aí. Quem foi que falou primeiro para vocês? Ai, peraí que alguém mandou um superchat aqui, peraí. Bom dia, Felipe. Você sabe... Já me dá muito trabalho saber de China, acompanhar a China. Eu não sei o que está pegando com as Coreias, não sei. Não faço ideia. Sei que a Coreia do Norte estava explodindo estrada lá e é isso aí. Mais que isso, não dá, gente. É muita coisa. Travou já? Nossa, mas aí meu VPN, né? Acho que foi a tua internet, hein? Travou, voltou. Peraí, eu ia falar um negócio do Kim, né? Então, o cara fica anos falando, olha, vai rolar. Aí, quando você viu, falei que ia rolar. Pô, mas é muito fácil, né, cara? Tá que nem o Gordon Chang, que é um... Eu não sei se ele é chinês que mora nos Estados Unidos ou ele é de família chinesa, que faz 20 anos que ele diz que a economia da China vai quebrar. Ele lançou um livro em 2003, se eu não me engano, dizendo que a economia da China estava quebrando. Aí, pô, é muito fácil, né? Muito fácil. Vamos supor, né, que a economia da China quebra ano que vem. 22 anos depois o cara falou, viu? Eu avisei para vocês que ia quebrar. Pô, mano. Por causa da tensão em Taiwan, que só aumentou. Veja só, o Ministério da Defesa de Taiwan informou que houve aumento de atividades militares da China ao redor da ilha. O governo chinês confirmou e disse que tem o propósito de intensificar a pressão contra a independência de Taiwan. Em comunicado, o governo taiwanês afirmou que 25 aeronaves, 7 embarcações e 4 navios oficiais da China cercavam o território por volta das 8 da manhã no horário local. Além disso, cerca de 16 aeronaves entraram na área de identificação da defesa aérea. A China declarou que os exercícios militares foram uma resposta ao discurso do presidente de Taiwan durante o Dia Nacional de Taiwan, na quinta-feira, dia 10 de outubro. Ele disse que iria resistir a uma eventual invasão ou anexação do território pela China. Gente, as tensões só estão aumentando e eu repito para quem ainda não viu meus vídeos em relação a esse conflito, tem vários. Eu vou pedir para o editor até... Nossa, isso tem potencial, hein? Isso tem potencial. Olha só o que a gente é. Muito obrigado, Kim. Muito obrigado. Olha o potencial do rock com Kim Kataguiri. Colocar aqui para aparecer, colocar na descrição do vídeo, vídeos meus mostrando essa escalada ao longo dos meses. De tempos em tempos eu preciso fazer um vídeo desses para alertar o momento de tensão que nós estamos vivendo. E essa guerra, em acontecendo, ela vai envolver o... Peraí. De tempos em tempos eu tenho que fazer um vídeo para alertar o período de tensões que a gente está vivendo, mas... Então quer dizer que a gente está sempre num período de tensões, porque ele falou que ele vem fazendo vídeos a respeito disso tipo uns 4 anos. Não é que esse período de tensão começou agora, então, né? Seguindo a lógica do que ele está falando, né? O Brasil, direta ou indiretamente, com o Brasil chamando gente para ir para a guerra, ou economicamente, nós podemos sofrer duras consequências, porque o comércio com vários países podem se fechar. Aliás, independentemente da posição que o Brasil tome, ele vai ter que escolher um lado. E em escolhendo um lado, vai haver sanção econômica. Nós precisamos nos preparar para que insumos fundamentais para o Brasil tenham a sua distribuição garantida, independentemente do lado que nós estivermos. Vamos lá, Kim, vamos lá. Me explica um negócio, tá?
Explica o negócio. Porque tudo que ele tá falando aí é só pra galera dele, nossa, é verdade, olha só como o Kim tá pensando no futuro e tal. Mas explica o negócio. Tá? Rola uma guerra entre Estados Unidos e China. A ideia dos Estados Unidos é estrangular a China aqui pelo Estreito de Malacca, aqui em Taiwan, certo? Então quer dizer o quê? Que não vai passar navio. Como? Como que o Brasil vai receber insumo para antibiótico, que 64%, 68% dos insumos de antibiótico vêm da China? Os Estados Unidos vai deixar passar? Tipo, os Estados Unidos está literalmente numa guerra com a China, mas vai falar, não, beleza, esses navios de antibiótico que o Brasil precisa, a gente vai deixar passar. Ar-condicionado, que a maioria dos ar-condicionados comprados no Brasil fabrica na China. Tem, sabe, eletrônico, componente eletrônico. Não falo nem do eletrônico em si, mas dos componentes eletrônicos. Não vai chegar, cara. Não vai chegar. Porque vai ser uma guerra gigantesca. Eles não vão ficar só lutando ali em Taiwan e tipo, aqui do lado tá passando uns navios de antibiótico, vamos deixar passar. E a China vai conseguir continuar comprando soja do Brasil? Como ele falou, o Brasil vai ter que tomar um lado para não tomar sanção. Beleza. Sanção de quem? Porque a China não sanciona os outros, né? Quem que sanciona? São os Estados Unidos. Então, se o Brasil escolher ficar junto com a China, porque tem toda a questão comercial, os Estados Unidos vão sancionar o Brasil. E aí? Faz pagamento como? Através do sistema do BRICS, que a gente vai falar mais tarde, né? Mas de qualquer forma, não tem como, cara. Não vai chegar. Não vai chegar insumo no Brasil. Neste conflito. Para mim, mais importante do que isso até, que nós estejamos do lado certo da história. Esse alinhamento do Brasil com o Irã, com China, com Rússia, é assim, nos colocar ao lado de ditadores, de pessoas que desrespeitam direitos humanos, pessoas que não compartilham da premissa de que todo ser humano é titular de direitos e merece, portanto, ter direitos humanos da vida, da propriedade, da liberdade garantidos. Não existe isso de direito da propriedade, cara. Isso aí tirou da bunda agora. Isso não existe, né? Direitos humanos é água, é segurança, é comida. Inclusive, Estados Unidos e Israel são os dois únicos países que votaram contra o direito básico de comida na ONU. Independentemente de ser homem, de ser mulher, de ser gay, de ser hétero, de ser branco, de ser negro, de ser judeu, de ser muçulmano. E aí, isso me assusta, né? Essa mácula, né? na imagem do Brasil. E eu questionaria até se a situação ficar mais grave e o Brasil tiver de se envolver diretamente, enviar suas forças armadas para a guerra, qual será a motivação de boa parte das nossas tropas se a gente se alinhar com esse eixo que está se formando contra Estados Unidos, contra a Europa, contra o Japão, contra Israel, por aí vai. Olha a ideia do cara, Ele é discípulo do Rock, né? O Rock é da escola do Si. Se tiver uma guerra entre Estados Unidos e China, e se o Brasil precisar se alinhar, e se o Brasil precisar mandar as Forças Armadas, qual seria a motivação do estudo? Mano, é muito si, cara. Pelo amor de Deus, vamos trabalhar com a realidade aqui, né? Por que o Brasil mandaria um bando de pintor de paralelepípedo e caule de árvore para a China, cara? Não faz nenhum sentido. De verdade, assim, não faz sentido. Esse si dele aí não faz sentido nenhum. Nossa, porque o Brasil está alinhado com países contra o Japão. Mano, esqueceu o que o Japão fez na Ásia, nos 75 anos atrás? E o Brasil era contra o Japão, né? Na última vez que o Japão fez isso. E o lance o Brasil é alinhado com todo mundo, cara. O Brasil tá para fazer negócio. Vamos falar sobre isso e também sobre um ataque recente, né, da Coreia do Norte em relação à Coreia do Sul. Que ataque? Mais uma vez, atenção na região da Rá. Que ataque, cara? Coreia do Norte explode trechos de estradas em direção ao sul, dentro da própria Coreia do Norte. Eles não atacaram ninguém. Eles explodiram dentro do próprio terreno deles. Logo depois que você se inscrever no canal, você clicar no sininho para receber as notificações, você deixar o seu like, compartilhar esse vídeo aí com seus coleguinhas. E lembrando que neste ano nós teremos o maior evento político do Brasil e o evento mais importante para o movimento. Olha, pelo menos isso aí vocês ouçam ele, né? Deixa o like aí, se inscreve no canal, compartilha o vídeo
E vamos pular aqui porque a gente não vai... sobre esse aumento da tensão em Taiwan e por que eu sempre lembro, por que eu sempre falo de Taiwan e por que isso pode desencadear a Terceira Guerra Mundial. Porque Taiwan é considerado pelo Japão, pelos Estados Unidos, pela Coreia do Sul, como a última fronteira. É a última linha de defesa antes da China invadir o Japão. E aí você vai falar, mas que loucura. Nunca ouvi falar de China invadir Japão. Essa história não existe. Gente, eu estive pessoalmente no Ministério da Defesa do Japão. Hoje, abertamente, a principal discussão da política japonesa é defesa. É dobrar o seu investimento em defesa. É mudar a Constituição pela primeira vez na história, mudar a Constituição japonesa para que ela possa ter direito a ter forças armadas. E vamos lá. Vamos lá. O contextinho histórico aí, Kim Kataguiri, porque ele convenientemente, ele não explicou, né? Primeiro que isso de invadir o Japão não existe. A China poderia invadir quem eles quisessem aqui do lado e nada acontece, né? A China nunca fez isso nem antes. A China poderia ter invadido a Europa há séculos atrás, poderia ter invadido o Oriente Médio, África, o escambau, nunca fez, nunca. Não existe histórico da China invadindo esses países, tá? Não tem. O que tem histórico? Do Japão invadindo todo mundo. Do Japão. E aí, Kim, isso de primeira vez na história mudar a Constituição, isso é uma mentira, tá? Isso é uma mentira. Não é a primeira vez que vai mudar a Constituição da história do Japão. E por que na Constituição do Japão diz que não pode aumentar as forças militares, Kim Kataguiri? Por quê? Porque depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos escreveram a Constituição do Japão e eles colocaram um limite para as forças armadas japonesas, para que nunca mais esse bando de fascista invada a Ásia. Mas óbvio que o Kim não vai falar, porque é muito conveniente, ou porque ele não sabe, talvez, né? Ou porque é muito conveniente para ele não explicar, né? Então, existe um limite, porque o Japão matou dezenas de milhões de pessoas pela Ásia inteira, escravizou um monte de gente, acabou com tudo aqui, até lá perto da Austrália, e aí falou, olha, vamos colocar um limite aqui. Agora eles querem aumentar. Mas por que também que eles querem aumentar? Porque os Estados Unidos estão empurrando isso aí no Japão, porque os Estados Unidos vão vender as armas para o Japão. Não é só porque o Japão, nossa, estamos com medo da China nos invadir, coisa que a China nunca mostrou nada, né? A China nunca teve assim, vamos ali voar perto do Japão para... Não, isso nunca aconteceu. Mas os Estados Unidos querem vender arma. E aí eles inventam a ameaça chinesa, forçam a mudança da Constituição do Japão para poder vender arma para o Japão. Coreia do Norte explode trechos de estradas intercoreanas. A ação se dá quase uma semana depois de Pyongyang anunciar que iria bloquear as conexões rodoviárias e ferroviárias com a Coreia do Sul. A Coreia do Norte explodiu trechos de estradas e ferrovias que ligam o país à Coreia do Sul. A ação fez com que militares sul-coreanos disparassem tiros de advertência. As informações são da Reuters. O ato marca uma escalada na tensão na Península Coreana. Em 23 de junho, foram divulgadas imagens da construção de um muro na fronteira entre as nações. Segundo a Coreia do Sul, a destruição das vias de comunicação viola acordos intercoreanos anteriores e simboliza um retrocesso nos esforços de reconciliação entre as duas nações. O Ministério da Unificação do país, encarregado dos assuntos transfronteiriços, expressou forte condenação aos atos norte-coreanos, descrevendo como altamente anormal. Mas nós tivemos neste ano e no ano passado... Peraí, antes do Kim falar. A Coreia do Norte explodiu estradas dentro da Coreia do Norte. E aí os sul-coreanos dispararam um tiro de advertência por quê? Eu não entendi essa parte aí, não me fugiu. Eu acho que isso, né, como está escrito ali, é uma escalada da tensão entre os dois países aí, porque a gente sabe que os Estados Unidos continuam empurrando a Coreia do Sul para uma guerra junto com a Coreia do Norte, porque os Estados Unidos vivem de guerra, né? Eles não estão nem aí quem que vai morrer no processo. O negócio deles é vender arma. Mas a situação, aparentemente, da Coreia do Norte e da Coreia do Sul não está muito boa, não. Coreia do Norte disparando mísseis contra o Japão, contra o território japonês. Inclusive com alertas para a população civil do Japão
se proteger. Parece distante. A gente... Mano, isso aí nunca existiu, cara. Nunca. Me diz um míssil norte-coreano que acertou, que foi disparado contra o território japonês. Me diz um. Não existe, não existe. Essa questão de avisar a população é só para meter medo, é só para criar esse clima de, nossa, olha só, né? Porque assim, a partir do momento que qualquer país aqui, qualquer país em qualquer lugar, né, dispara um míssil desse, um míssil balístico desse, a galera vai traquear esse míssil para ver onde é que vai cair. Então o Japão já sabia que isso ia cair no meio do Pacífico, já sabia. Mas eles fazem o quê? Avisa a população, mete medo na população. Aí, tá vendo como os norte-coreanos são malucos? Tá vendo que a gente tem, por que a gente tem que se defender? Por que a gente tem que comprar mais armas dos Estados Unidos? Por que a gente tem que aceitar soldados dos Estados Unidos estuprando japonês em Okinawa? É por causa disso aí, ó, porque a gente precisa se defender dos norte-coreanos. A gente não escuta muita notícia sobre isso na imprensa nacional, mas é um assunto seríssimo que nos afeta diretamente. E vamos lembrar, porque você fala em guerra mundial, pô, invadiu Taiwan, a invasão de Taiwan vai fazer com que o Japão entre na guerra, porque o Japão vê Taiwan como a última fronteira de defesa contra a China. O Japão vai ter que entrar na guerra, Kim Kataguiri, porque tem 50 mil soldados dos Estados Unidos estacionados no Japão. Porque só existe uma fronteira, como ele fala que é a última fronteira, a última barreira, né? Só existe uma barreira porque os Estados Unidos socaram as ilhas japonesas de bases militares. Não é por causa do Japão, é porque os Estados Unidos estão ali. É só por isso. E isso de o Japão ver a Taiwan como última fronteira, que a China vai invadir o Japão, cara, pelo amor de Deus, né? Vamos lembrar, Kim Kataguiri, que o Japão invadiu Taiwan. O Japão invadiu Taiwan em 1898 e acabou com muita coisa da cultura local. As pessoas eram proibidas de falar chinês, nomes taiwaneses eram proibidos, mataram um monte de gente, estupraram um monte de gente, mas aí tá tudo certo, né? É só a última fronteira porque eles querem. Mas e aí vai acontecer o quê? Aí, com a agressão da China contra o Japão, os Estados Unidos possuem a obrigação de defender o Japão. Peraí. Ó a maluquice na cabeça do cara. Vai rolar guerra, a China vai invadir Taiwan, ok? E aí o Japão vai ter que intervir. Não, mano, os Estados Unidos vão intervir primeiro. Né? Não tem isso de Japão vai intervir, e aí os Estados Unidos vão defender o Japão. Como eu falei, tem um mapinha ali, se vocês dão um zoom, tem Taiwan e tem um monte de ilhazinha em volta, que é parte de Okinawa, Ryukyu Island, etc. Né? Tá cheio de americano ali, cara. Tá cheio, tá socado. Então, eles que já vão sentar o dedo nas armas antes dos japoneses. Da Segunda Guerra Mundial, quando restringiu e proibiu que o Japão tivesse forças armadas, possuem hoje forças de autodefesa. Então, assim, é muito importante a gente se manter informado. Né? Por que, Kim? Por que o Japão fez isso? Por que os Estados Unidos fez isso com o Japão? E ativo em relação a essas matérias, porque mais dia menos dia, isso vai se transformar numa catástrofe maior e vai nos afetar diretamente. E nós precisamos organizar uma pressão da diplomacia brasileira para que a gente não se alinhe do lado errado da história, para que a gente não se alinhe com a tortura, com a prisão política, com a ditadura que está representada, um eixo que se forma China, Rússia, Irã, Coreia do Norte, todos agindo de maneira alinhada, de acordo com o interesse geopolítico único. Beleza, gente? Qual que é o interesse geopolítico único? Porque os Estados Unidos, quando eles fornecem armamento para Israel, não tem interesse geopolítico nenhum, né? Quando eles estão lá bombardeando o Iêmen, ok, os Estados Unidos está bombardeando o Iêmen, tá? Bombardeou ontem, tudo certo, né? O Iêmen, sabe? Um país extremamente pobre lá no Oriente Médio e tal. Tudo certo. Mas, de alguma forma, por Kim Kataguiri, errado, autocrático, né? É a China, que não está bombardeando ninguém, não está invadindo ninguém, né? Não tá. De novo, os Estados Unidos têm 50 mil soldados estacionados no Japão, 25 mil na Coreia do Norte, um monte de base... Na Coreia do Sul, né? Coreia do Norte. Na Coreia do Sul, um monte de base militar aqui em volta, mas o agressivo é a China. Não sei como isso, né? Ai. Tá bom, né, gente? É isso aí, né? Um vídeo com um monte de falácia. Por isso que tomou uma surra do Jones Manuel.